Tivemos nestes dias notícias não agradáveis, mas todos os dias nós também temos notícias não agradáveis. Mas eu quero dizer para você que muito mais agradáveis são as que nós temos da parte de Deus. Amém? Quero te convidar nesta noite a curvar tua cabeça para que nós venhamos a orar ao Senhor. Senhor eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Pai, te glorificar, te exaltar, engrandecer ao teu nome, dizer que só tu és Deus, Senhor. Que em tuas mãos, Senhor, nós entregamos nossa vida para que tu venhas fazer tudo conforme te apraz, tudo conforme a tua vontade. Vem, Senhor, neste momento, vem neste lugar, toma cada mente aqui cativa ao teu trono, que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações o que tu tens preparado para nós, Senhor Deus. Que nesta noite, Senhor, seja como a noite que os teus apóstolos estavam reunidos em Pentecostes, e houve o Pentecostes, e ali, Senhor, eles foram cheios do teu Espírito, o Espírito de poder. É este Espírito, Senhor, que nós desejamos nesta noite, que venha sobre nossas vidas a nos fortalecer, Senhor Deus, a nos revigorar, Senhor. Vem transformar, Senhor, as aflições em soluções, os aperreios, Senhor Deus, em convicções de que já somos, Senhor, em tua palavra, mais do que vencedores. Vem, Senhor, toca cada coração aqui, traz a tua palavra, Senhor Deus, de uma forma sucinta, Senhor Deus, fácil, Senhor, no entender, seja direto, seja objetivo, Senhor Deus, e que saiamos daqui, Senhor Deus, transformados. Quanto a mim, Senhor, que eu diminua e que tu cresças, que não seja mais eu, Senhor, a falar, mas sim o teu Espírito Santo a nos ministrar. Toma, Senhor Deus, o teu lugar que é de direito aqui, que tu és o primeiro e o último, tu és o alfa e o ômega, o princípio e fim. Toca, Senhor Deus, cada vida aqui, os nossos vizinhos, Senhor Deus, que estão ouvindo esta palavra, Senhor, que sejam alcançados. Aqueles que estão, Senhor Deus, ouvindo através do Facebook, através, Senhor Deus, do canal do YouTube, que também sejam impactados pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, e ela entra, Senhor Deus, e penetra as nossas vidas, Senhor Deus, nos transformando. Faz assim, Senhor, vem e ministra a cada coração aqui nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós repreendemos todo roubador da palavra, todo espírito de desvirtualização, todo espírito de confusão, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que nada venha, Senhor Deus, a interferir na tua palavra até os nossos corações. Todos esses espíritos sejam agora levados, amarrados e sem força para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. É o que nós determinamos agora no reino do Espírito, em nome de Jesus. Amém e aleluia. E um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, Deus ele tem uma mensagem para mim e para você nesta noite, que ela vai trazer para a gente um alívio, vai trazer para a gente o entendimento de que nada e ninguém pode nos parar, nada e ninguém pode nos parar. E o que é que Deus tem preparado para nós? O tema da nossa pregação desta noite é: temos que suportar os obstáculos. Não importam os obstáculos, nós devemos suportar todos eles, porque Deus está conosco. Amém? O texto base de nossa pregação está no livro de Salmos, capítulo 20, versículo 8. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 20, versículo 8. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, aqui à minha esquerda, estão os dois versículos. O de cima é o do texto base e o de baixo é da pregação. Você que está pelo Facebook, abra a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 20, versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Amém? Quem está de pé, levanta a mão aí. Amém? Queridos, nós não temos que ser como os outros, que caem e que ficam encurvados, que se prostram perante as dificuldades,
Temos que ser, sim, como cristãos genuínos. E como cristãos genuínos, estamos imitando a quem? A Cristo, que diante de todas as adversidades às quais ele se submeteu, não foi que ele foi submetido, foi que ele se submeteu, porque a palavra de Deus diz que ele esvaziou-se da glória dele e veio cumprir o propósito ao qual ele quis no coração dele. E ele resistiu e foi até a cruz. E ali no alto daquela cruz ele triunfou, para que eu e você hoje tivéssemos direito a esta vida alegre, feliz, sem medo, para que eu e você hoje estivéssemos aqui de pé, e que nós permaneçamos de pé. Não serão obstáculos deste mundo que irão nos parar, muito menos os espirituais, porque a palavra de Deus diz para mim e diz para você que se Deus é por nós, quem será contra nós? O mundo será contra nós, mas Deus, Ele é por nós, nós vamos vencer. Não interessam as circunstâncias, meus irmãos. Cada um destes obstáculos que serão postos nas nossas vidas, ele só tem um propósito, é de fazer com que nós cresçamos cada vez mais, que nós venhamos a alcançar a estatura do varão perfeito. E para isso precisamos ser o quê? Aprovados. E para ser aprovado você tem que passar pela prova. Nada que está acontecendo aqui neste mundo, e nem que vai acontecer, não é diferente do que Deus preparou, porque Ele preparou tudo para mim e para você. O que diverge do que Deus preparou é exatamente as ações do inimigo, que ele se levanta para vir atingir a minha e a tua vida, mas como diz na palavra, ele se levanta é para cair, porque Deus já o venceu. E se Deus venceu e nós estamos nele, nós também venceremos. O importante é nós estarmos em Jesus. Ele diz, lá no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Então, se eu e você, nós estamos em Jesus, nós teremos paz diante de todas as aflições que o mundo, porventura, venha a apresentar. E ele diz neste versículo, ele continua dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Se eu e você formos viver o mundo, nós vamos viver aflitos. Não devemos viver as aflições do mundo, devemos viver sim a paz em Cristo. E mesmo que você esteja aqui sendo tentado, que você esteja sendo posto diante de vários obstáculos, ele diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então tenha bom ânimo, seja animado, seja entusiasmado, cheio de Deus. E ele finaliza dizendo: porque eu venci o mundo. Então faça a seguinte colocação: se eu e você, nós estamos em Jesus, e ele diz: eu venci o mundo. Se eu e você estamos nele, nós também já vencemos o mundo, porque nós estamos com ele, e ele está conosco. Ele disse para mim e para você: e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E ele é quem diz amém, e ele é quem confirma. Então creia, meu irmão, que aqueles que estão caindo e que estão ficando prostrados não fazem parte do exército do Senhor. Quem faz parte do exército do Senhor fica em pé e permanece de pé. Façamos como Davizinho, que disse: quem é este incircunciso que vem contra o Deus dos exércitos? Não é contra mim, contra você, é contra o Deus dos exércitos. Por isso que eu volto a repetir: se Deus é por nós, quem será contra nós? Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está posta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz,
desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Eu orando ao Senhor, pedi a Ele: Senhor, dá-nos uma palavra que nos revigore, que nos levante, que nos mostre, Senhor, o caminho que nós estamos correndo, que este caminho é o correto, que nos faça, Senhor Deus, subir aos olhos a Tua verdade. E Ele me deu esse texto, para que a gente discorra sobre ele, entendendo que todos os obstáculos que estão aí postos, não vão nos parar. Não vão nos parar. E é interessante que quando Jesus disse para os seus discípulos: tenho-vos dito isto, ou seja, Ele nos adverte das coisas que haverão de acontecer na minha e na tua vida. Ainda hoje, eu conversando com meu pai, eu disse para ele a seguinte expressão: papai, na nossa vida, que aqui estamos vivendo, é tudo igual ao que já foi em outras vidas. A nossa vida, ela é uma repetição. O pai nasce bebê, vive como adolescente, depois fica jovem, depois fica um homem, depois envelhece e morre. O filho, a mesma coisa que aconteceu com o avô, que acontecerá com os seus filhos. Todos os dias o sol nasce e se põe, nasce e se põe. Então tudo que acontece na vida, já dizia o grande salmista, no caso, quando escreveu em Eclesiastes, que não há nada de novo debaixo do sol. Tudo se repete. Então as mesmas aflições que hoje nós estamos passando, e que ainda iremos passar, os outros já passaram. A Bíblia está aqui para nos ensinar isso, para nos mostrar. Então nós temos que pegar esta palavra aqui e vivê-la com intensidade. Deus, Ele livrou os hebreus do cativeiro, e depois deixou que eles fossem para a Babilônia. Por quê? Porque não fizeram as coisas que deveriam. Eles caíram e ficaram lá prostrados. Mas aqueles que se levantam e ficam em pé, conquistam as coisas. A gente vê Davi, a gente vê Josué, a gente vê José, a gente vê tantos homens, mas o principal de todos, ao qual nós seguimos, que é Jesus, que é o maior e melhor exemplo. Não existe exemplo maior do que ele. Permaneceu em pé, não caiu, porque ele estava seguindo o rumo, ao alvo, ao objetivo. Foi correr aquela carreira que estava proposta. Veja o que diz no versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que é que ele está falando para mim e para você? Ele está dizendo que nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, não só as testemunhas espirituais, os anjos, mas também os homens e as mulheres que estão ao nosso redor, as pessoas que estão diante da gente, eles estão nos vendo, estão nos observando, vendo como nós estamos vivendo. Aí ele pega e diz aqui que a gente deixe todo este embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então que a gente se livre desses embaraços, desses atrapalhos, essas palavras negativas,
essas mensagens ruins, como a gente costuma dizer, o relatório contrário à palavra de Deus, que a gente largue de mão disso. E o que é para fazer depois de você largar de mão? Ele diz aqui: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É para que eu e você, a gente vá e cumpra o que está escrito, para que cada um venha a cumprir. Existe uma história na vida de cada um a ser cumprida, e nós temos que decidir fazer isso. Mas para isso e para tanto, precisamos fazer uma coisa. O que diz na palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a quem? A Deus. Se sujeite a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Os relatórios negativos vão vir, mas se sujeite a Deus, que diz que tudo posso naquele que me fortalece. Se sujeite a Deus, que manda esta mensagem para mim e para você: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se sujeite a Deus, que diz que ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque quem? O cajado e a vara. De quem? De Deus nos consola. Então viva isso. Sujeite-se a Deus e resista ao diabo. Diga para ele, quando ele vir se levantando contra ti, que ele não pode nada em ti, porque Deus é quem pode tudo, porque Deus é o Senhor da tua vida, porque Deus é quem te sustenta. Você e eu somos a menina dos olhos de Deus. Deus cuida de cada um com tanto amor, com tanto carinho, que mesmo quando nós ainda não éramos filhos dele, ele nos amou de tal maneira que mandou o seu Filho amado para morrer por mim e por ti. Ele veio morrer no nosso lugar para nos dar livre acesso ao Pai. Então sujeite-se a Deus, resista ao diabo, que ele vai fugir de vós. E aí ele continua dizendo no versículo 2, olhando para Jesus. Então a carreira que você tem que correr, que está proposta, ele manda que você a corra fazendo o quê? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Presta atenção que ele está dizendo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então corra, vá olhando para Jesus sempre, que ele é o teu autor e o teu consumador da tua fé. Por isso que você tem que meditar na palavra, tem que buscar esta palavra o tempo todo. E ele vai concluir o versículo dizendo, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Ou seja, ele suportou a cruz, desprezando a afronta do inimigo, dos contrários, daqueles que diziam, ele não vai conseguir, ele vai cair, vai ficar caído. Mas não, ele não se prostrou, ele não desistiu, ele continuou fazendo o quê? Olhando para o alto, como diz na palavra, olho para os montes, de onde vem o meu socorro? Vem do Senhor. E é em cima desta palavra que a gente tem que viver. E aí eu volto a repetir o versículo que ainda há pouco falei, lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33, que diz, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que é que ele disse aqui? Está sentado à destra do trono de Deus. Ele venceu, meu querido, ele venceu por mim e por ti. Ele venceu para que nós venhamos a vencer nele, através dele, através de uma vida, de uma conduta no Senhor. Somos falhos, sim, mas temos que ter no nosso coração o desejo de acertar. Podemos errar, sim, mas não devemos cometer os erros, porque nós não somos perfeitos. Paulo, que foi Paulo, disse, tem um espinho encravado na minha mão, na pele, para que ele soubesse que ele era pecador. E Deus olhou para ele e disse, quando ele estava dialogando com Deus, reclamando,
porque ele queria ser perfeito, porque ele queria muito mais do que o que ele estava vendo. Mas aí Jesus olhou para ele e disse: Paulo, a minha graça te basta. Ponto. A minha graça te basta. É a graça do Senhor que nos basta. Nada mais, nada menos. Olhe para Jesus, corra o que está por ti e para ti preparado. Amém? Versículo 3 diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores. Então ele suportou as contradições nossas. Ele suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então que você não se entristeça. Leve em consideração que Jesus, ele suportou todas essas afrontas, todas essas dores por mim e por ti. Mas que você siga animado, que você não seja um homem e uma mulher que venha a se desfalecer, que venha a ter um ânimo triste. A palavra de Deus fala: vós pecadores, de ânimo doble. Ou seja, que não tenhamos dois tipos de ânimo, alegres e tristes. Não, sempre tristes. Não, sempre alegres. Sempre alegres. Cumprindo com a palavra que diz que por tudo dai glória. Não há nada que venha dos céus que não seja para mim e para ti bênção. Tudo é bênção do Senhor. Tudo é bênção do Senhor. A gente tem que cumprir com a palavra, com o que está proposto para mim e para ti, para que a gente, ao término, a gente fale como Paulo falou, está aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso que a gente tem que fazer. Vamos guardar a fé em Deus. Não vamos olhar para os inimigos, vamos olhar para o nosso Deus. Não vamos olhar para as circunstâncias, vamos olhar para Deus. Não importa a circunstância, se você estiver com Jesus, se você estiver em Jesus, pode o mar ficar revolto, pode começar a ter tremor, pode cair uma tempestade, mas o Senhor é contigo. E conforme a tua fé, Ele vai se levantar e vai dizer: aquieta-te, mar, silencia-se, vento, e tudo vai obedecer, porque Ele é o Senhor. Amém? Versículo 4 diz, presta atenção agora, que esse vai impactar o teu coração. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. O que é que ele está dizendo para mim e para você? Que a gente ainda não resistiu até a morte. O sangue aqui que ele está falando é que a gente ainda não deu o nosso sangue contra o pecado. A gente tem muitas vezes caído bestamente, bobamente, tem se corrompido bobamente, tem desobedecido. Então você e eu temos que dar o sangue. Temos que viver verdadeiramente combatendo contra nós, contra a nossa carne. Não podemos nos sujeitar aos desejos da nossa carne, mas sim ao do nosso espírito. Quantas vezes a gente tem cometido falhas tão pequenas, tão bobas. Ele diz aqui, ainda não resististes até o sangue. Ou seja, você ainda não morreu. Morra. Morra. Você tem que perder a tua vida, meu irmão, para tu achá-la. Porque se tu achar a tua vida aqui, você vai a perder lá. Jesus disse isso para mim, disse para você. Então você tem que combater estas coisas. E aí a gente vai novamente para a palavra, o que está escrito aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada, nada. As coisas podem se levantar, mas elas não terão poder sobre a minha e sobre a tua vida, porque Ele já venceu e nós vamos vencer.
Estes obstáculos que estão vindo para mim e para ti, são para que nós venhamos a crescer. Suporte-os, vença-os. Não depende de mim, só depende de você. Porque da outra pessoa que depende, além de você, que é Jesus, já ficou tudo feito. Ele já pagou o preço. Ele já cumpriu com o propósito. Só depende de você se posicionar, dizer: eu não quero mais sofrer. Saia desta vida medíocre, vida carnal, passe a viver uma vida espiritual. Ah, está doendo, ó glória. E vai mostrar para o povo a diferença. Vai mostrar a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aos que não servem. Está tudo contrário, glória a Deus. Não interessa o sofrimento que você está passando. Paulo disse: o que é esta breve e momentânea aflição, sofrimento, tristeza que eu tenho passado diante da glória que me espera? Você tem que ter convicção disso, meu irmão. Você tem que ter essa convicção. Por isso que ele diz: você tem que suportar pagando o preço de sangue. Morte, morra. Morra e verás a glória do Pai. Versículos 5 e 6 diz: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies, quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Está prestando atenção no que ele está dizendo? Que se você está sendo repreendido, que se você está sendo açoitado, é porque Ele te ama. Ele está te repreendendo, Ele está te buscando do lugar errado para te colocar no lugar certo, do caminho errado para te colocar no caminho correto. É assim que um pai e que uma mãe faz com um filho aqui na terra. Quando vê o menino fazer a coisa errada, vai lá e o repreende, mas o repreende porque o ama. Então muitas das vezes a gente está sendo repreendido pelo Senhor, pelas coisas erradas que estamos fazendo, e ainda estamos achando ruim. Porque você e eu passamos por momentos de aflição, porque lá atrás desobedecemos. Eu já disse isso aqui e volto a repetir. A plantação que eu e você vai fazer, ela é opcional. A plantação ela é opcional. Se eu quiser plantar feijão, eu planto feijão. Se eu quiser plantar milho, eu planto milho. O problema é que a colheita ela é obrigatória. Se eu plantar feijão, eu vou colher feijão. Só vou colher milho depois que eu novamente plantar a semente de milho. Eu não vou plantar feijão e colher milho. Passamos uma vida toda fazendo coisas erradas, nos desviando da palavra do Senhor, escolhendo Deuteronômio, capítulo 11, versículo 28, ou seja, a maldição, fazendo as coisas separadas de Deus. E aí a gente quer viver o Deuteronômio, capítulo 11, versículo 27, que são as bênçãos do Senhor. Como poderemos? Fizemos tantas coisas erradas no nosso passado, e ainda hoje, muitas das vezes estamos fazendo. Nós temos que entender que Deus está nos repreendendo porque Ele quer que a gente seja salvo, porque Ele quer que a gente esteja ao lado dEle. Deus nos ama. Olha o que diz a palavra no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Presta atenção, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O Senhor nos repreende porque Ele nos ama. Aqueles que não são repreendidos é porque não estão na base do Senhor, não são filhos. Daqui a pouco vamos ver isto. Nós somos filhos. Você não repreende o filho alheio, você repreende o teu filho, porque o teu filho tu o ama. Nós, como pais espirituais, repreendemos nossos filhos porque nós o amamos. Tem um filho meu que é mais velho do que eu, mas no entanto, tome-lhe puxão de orelha, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas o resultado a gente vê o fruto
Como diz na palavra, e o fruto do teu penoso trabalho tu verás no Senhor, para a honra e a glória dele. A gente vê, é como o nosso filho natural. Você ensina ele o caminho correto quando pequeno, e mesmo quando velho não se desviará. É uma satisfação para a gente como pai, e um orgulho quando a gente vê um filho da gente fazer muito mais do que o que a gente fez. É uma alegria a gente vê o filho da gente sendo um destaque, sendo uma pessoa que todo mundo está ali olhando e adorando não, e como é que a gente diz? E elogiando. É muito bom, porque significa dizer que eu fiz certo, que eu fiz o que deveria. Assim é Deus, quando Ele nos vê aqui pregando uma palavra, não só aqui, quando eu digo aqui, não é aqui nesse altar, é em todo canto, diante dos outros, e Ele vê a gente pregando a palavra, a gente vivendo a palavra, é uma alegria no coração dEle, porque Ele diz, valeu a pena eu ter ido para a cruz, valeu a pena eu ter morrido por Ele, mas eu e você temos que fazer valer esta ação do Senhor, através das nossas atitudes. Aceitemos o puxão de orelha do Senhor com alegria, sabendo que é para nossa correção, sabendo que é porque Ele nos ama. Versículos 7 e 8 diz, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. De novo. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então todos estão debaixo da disciplina do Senhor. Mas aqueles que não estão recebendo esta correção, suportando essa correção, ele diz, sois então bastardos e não filhos. É igual a você e a mim. Quando nós não aceitamos a correção dos nossos pais, é como se não fôssemos filhos legítimos. É o que ele está falando para mim e para você. Então estas coisas que estão acontecendo são para nossa correção. Será que nós aprendemos a nos prostrarmos mais ainda diante do Senhor, para orarmos a Ele, para intercedermos pelas vidas que estão se perdendo aí? O mundo cada dia que passa ficará pior, meu irmão. Não adianta ninguém querer ir contra isso não. O mundo cada dia que passa ficará pior, porque as escrituras irão se cumprir. Ele diz que se não fossem abreviados os tempos, nem os salvos seriam salvos. Ele diz que Sodoma e Gomorra, que foi aquela canalice, aquela baboseira, aquele desmantelo, vai ser fichinha diante do que tem por vir. Nós já temos visto tantas coisas aí. Leis que querem aprovar para mãe casar com filho, irmão casar com irmã. Leis que estão sendo aprovadas para que peguem crianças com 7, 8 anos de idade e mudem de sexo. E não vão mudar, porque cada um ser que Deus criou, macho e fêmea, tem dois. O homem tem 2 testículos e a mulher tem 2 ovários. Por maior que o homem faça a transfiguração, a confusão, a mistura, o homem nunca terá 2 ovários, vai continuar tendo 2 testículos, e a mulher jamais terá 2 testículos, então não adianta ir de encontro, e isso tudo a gente está vendo agora, imagina o que ainda vem aí pela frente. Então que a gente faça a palavra do Senhor. Qual foi a palavra que Deus disse para mim e para você? Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. E pregar o evangelho do Senhor Jesus não é simplesmente falar palavras, é muito mais viver a palavra. É a tua vida, é o teu caminhar, é a tua condução, é a tua conduta que os homens vão estar olhando, vão sim ouvir a tua palavra, mas muito mais vai impactar é como tu te comportas.
Nós temos que aceitar, porque nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós não somos bastardos. Nós somos sim por enxertos, aceitos por Ele para sermos filhos. Mas filho não é bastardo. É filho. É filho. Olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque ele tem cuidado de vós. E preste atenção neste outro versículo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Irmãos, temos que nos humilhar perante a poderosa mão de Deus. E esta humilhação aqui é só uma coisa, é o reconhecimento de que eu e você não somos nada. Nós não somos nada. Eu já tenho dito isso. Somos trapo de imundície, que é o que a Bíblia nos compara. Para quem não sabe o que é trapo de imundície, é um absorvente usado, só que nos tempos primórdios, que era um pedaço de pano. É o que eu e você somos. E se você tiver dúvida disso, eu te convido, amanhã vá até o IML. Peça licença e entre para você ver alguns dos cadáveres que estão lá, para você se olhar ali e saber que aquilo que está ali é você. Não somos nada. Temos que nos humilhar e entender que eu e você somos todos iguais. Perante a Deus não há distinção de pessoas. Não tem ninguém maior e nem melhor. O que tem são as ações de cada um, que essas sim fazem com que nós sejamos melhores e maiores. Mas não é porque nós somos maiores e melhores, é porque os outros que não fazem tornam-se menores. Eu tenho dito isso constantemente lá na universidade, onde eu tenho a lanchonete. Tenho perguntado para os meninos qual é a nota que você tem que tirar em cada uma das provas. E aí muitas vezes eles me dizem só a média. E eu digo não. A nota que cada um tem que tirar é a nota 10. Aí depois que eu digo que é a nota 10, eu pergunto, mas por que você tem que tirar a nota 10? Aí todos dizem, sem exceção, para poder ser o melhor. Eu digo, você não é o melhor se você tirar 10 e eu também tirar 10. Você tem que tirar 10 é porque não existe nota maior do que essa. Quem vai te fazer melhor é aquele que tirou 9,9. Ele é que vai fazer com que você seja. Isso significa que você tem que ser humilde. Que é o que está faltando dentro das igrejas, a humildade. São homens que sobem aqui ao altar e acham que são muitas coisas. Que são maiores, que são melhores. Nós não somos nada. Um dia eu estava sentado aí. Hoje eu estou sentado aqui, amanhã também poderei estar sentado aí. O que vai depender é da minha disposição para me entregar ao Senhor. É humilhar-me ou não diante da mão deles. E aí ele diz aqui na palavra que ao tempo dele eu serei exaltado, mas não para a minha glória, mas para a glória dele. Nunca você queira tomar do Senhor o que é dele. Nós não somos nada, somos pequenos, somos miseráveis. É ele quem faz tudo. E o interessante é que ele vem aqui no 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, que foi o outro versículo, que ele diz o seguinte, que não vem sobre cada um de nós tentação, da qual nós não possamos suportar. Aí a gente volta lá para o versículo 4, quando diz, ainda não resististes até o sangue. As tentações, as provações que vêm para mim e para ti, todas elas nós podemos suportar. O detalhe não é que a gente pode suportar porque a gente vai ter força para isso, não. É porque junto com ela a palavra de Deus está dizendo aqui, vem também o escape. Ele já manda para você a salvação, ele já manda para você a solução. Por isso que ele disse para Paulo, a minha graça te basta. É a graça do Senhor que nos basta e mais nada, ponto. Não tem obstáculo, meu irmão, que a gente não possa suportar. Suporte-os todos, sabendo que o Senhor é contigo, sabendo que o Senhor está intercedendo por ti.
em todos os momentos, por onde quer que tu andares, Ele é contigo, Ele é comigo. Levanta a tua cabeça nessa noite, meu irmão, levanta teu moral, vamos fazer a palavra do Senhor se realizar, cumprir verdadeiramente o propósito ao qual nós fomos chamados, para sermos a luz deste mundo, para sermos o sal nessa terra. As circunstâncias adversas estão aí para serem todas elas vencidas. Lembre-se que Jesus disse para aqueles seus discípulos: sois tão tímidos, estão com medo aqui de uma pequena tempestade dessa. E Ele foi lá e aquietou tudo, acalmou tudo. E Ele já tinha dito para mim e para você, que no nome dEle, todas as coisas nós poderemos fazer. Se a gente se maravilhou com as coisas que Ele fez, Ele diz: não sei por que se maravilhais, se vós ainda podereis fazer muito mais do que essas coisas que eu estou fazendo. Só depende de mim e de você. Que nesta noite você entenda que temos que suportar todos os obstáculos. Por quê? Porque o escape já veio junto com Ele. Esse é o Pai que nos ama, é o Pai que nos corrige, é o Pai que nos instrui, é o Pai ao qual ama o Filho antes mesmo do Filho fazer alguma coisa. Antes de nós sermos alguma coisa na casa dEle, Ele já nos amou. Então que você nesta noite tome posse dessa palavra, que você compreenda o que Deus tem preparado, que é muito mais do que o que você tem imaginado. A palavra de Deus diz para mim, diz para você: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de um homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. E para tanto, eu vou te deixar mais um versículo, que está aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, também. A gente leu o primeiro 13, agora a gente volta e lê o 12, que isso é que é o mais fundamental na minha e na tua vida. O que diz a palavra do Senhor: aquele, pois, que cuida e está de pé, olhe para que não caia. Humildade, meu irmão. Seja humilde, seja reconhecedor de que você tem que ser, de fato e de direito, um vaso de barro, para ser quebrado quando o olheiro disser: vou quebrar porque quero corrigi-lo, e vou consertá-lo da forma como eu quero. Cuide, meu irmão. Não diga que você é o cara, que você é o bambambam. Diga que você é um servo do Senhor, que você é um homem que se sujeita ao Senhor, que é um homem que fica debaixo da potente e poderosa mão do Senhor, porque Ele está te cuidando. Tome posse dessas palavras. A palavra de Deus diz para mim e para você que a gente tem que meditar nessa palavra de dia e de noite. E tem um propósito isso, é para que quando a gente chegue lá diante do Senhor, a gente possa dizer assim: Senhor, estou aqui me apresentando como obreiro que não tenho nada do que me envergonhar, que manejo bem, Senhor, a Tua palavra, a palavra da verdade. Procure apresentar-te ao Senhor como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz para mim e diz para você: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Hoje eu conversando com meu pai, também disse para ele esse versículo: papai, nunca houve, nem há e nem haverá nenhum homem que tenha peito para dizer o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu gosto é do começo, quando ele diz: eu sou o que sou. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Temos que conhecer a verdade, temos que conhecer Jesus, temos que caminhar com Jesus. Abra os teus ouvidos, porque a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa continuar derramando sobre cada um aqui a graça, porque a graça dele é o que nos basta. Que venha nesta noite, Senhor, sobre cada vida aqui, Senhor,
uma porção do Teu Espírito dobrada, Senhor Deus, porque queremos suportar mais e mais, Senhor Deus, para vencer mais e mais, Senhor, em Ti. Toma, Senhor, cada vida aqui nesta noite, toca os corações, impacta essas vidas, Senhor Deus, que esta palavra, Senhor, que veio para nos fortificar, que ela permaneça em nossos corações. Toma, Senhor Deus, cada vida aqui nas Tuas mãos. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus e um aplauso ao Senhor.